Não há ninguém igual a Jesus. Kakuli wali sokala isso. Que noite gostosa, não é? Graça e paz. Boa noite, viu, gente? Meu nome é Analzira Nascimento. Eu sou missionária da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Eu trabalhei em Angola, África, por 17 anos, na cidade do Ambo, no interior de Angola. E durante a Guerra Civil, foi nesse período que trabalhei lá, não é? Uma guerra que assolou o país por muitos anos. Fui jovem, sem experiência, só não desisti e retornei prematuramente, porque fiz grandes amigos ali, entre o povo angolano. Então, amizades e convivência é uma combinação fundamental para essa comunicação do Evangelho e o nosso serviço missionário. E foi isso que aconteceu ali entre o povo angolano. O assunto é muito vasto, falar de contextualização e missão no território angolano, falar específico de África também. O assunto é vasto. A proposta, então, hoje é só uma introdução para instigar o nosso debate missiológico. E quando falamos de contextualização, não podemos pensar só na mensagem a ser entregue, mas como viveremos naquela cultura, como ser recebido numa cultura, como ganhar confiança de uma comunidade que vai nos receber, dessa comunidade receptora. Então, a conexão do mensageiro com o povo é muito importante. A minha chegada, por exemplo, eu fui para lá sozinha, na ocasião não tinha sustento, era questão da solidão, de repente você estar num país em guerra, e eu fiquei assim, totalmente despreparada. Mas fui convidada para trabalhar com o governo angolano. Trabalhei 5 anos com o governo de Angola, como profissional da saúde, em vários projetos com eles. E foi esse trabalho com o governo angolano, foi essa ponte que Deus preparou, foi a minha ponte de amor para entrar naquela cultura, porque através do meu trabalho na saúde, sendo a doutora, como me chamavam, eu fiquei muito conhecida. Então, essa ponte foi construída muito mais rápida se eu fosse uma simples missionária sozinha lá. Então, eu costumo dizer para os meus alunos sempre, né, o Evangelho é um convite a um relacionamento com Deus. Então, nós não estamos numa cultura só para passar conteúdos, não é? Mas nós estamos ali para convidar pessoas para um relacionamento com o Criador. Então, por isso, o missionário precisa se relacionar, mostrar e explicar o que vem a ser o Evangelho. O Eugene Naida, né, que seria o nome correto, afirmou que para haver comunicação, quer dizer, se requer que o comunicante estabeleça uma relação efetiva entre a mensagem e o contexto cultural total. O Evangelho precisa ser comunicado de forma que as pessoas possam entender. Então, contextualização tem muitas definições, mas principalmente o Paul Hilbert e outros missiólogos, né, definem como um processo de apresentar o Evangelho em formas culturais, sociais, que são reconhecidos por essa comunidade receptora. O Hasselgrave também fala sobre isso, né? Então, o Evangelho, gente, precisa chegar às pessoas de forma que honre a Cristo, de acordo com a Bíblia, mas também valorize a cultura local. O Evangelho, a gente sempre fala, o Evangelho é supracultural. Ele é suficiente para comunicar a verdade de Deus a todo homem, em todas as culturas, em todos os tempos. Como diz a palavra de Deus, não é que a palavra de Deus é inspirada por Ele, e ela é autoritativa, e ela é para todo o homem, não é? O Charles Kraft, ele diz assim, ele fala que contextualizar é reencarnar a mensagem bíblica em cada cultura. Vamos levar, ele fala sempre assim, nós vamos levar uma árvore pronta para transplantar ou nós levamos sementes para que nasça com as características daquele lugar,
não é? Então, em Filipenses, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, olha, do 1 a 11, não vou ler, mas tem alguns versículos que dizem assim, por exemplo, que Jesus esvaziou-se a si mesmo, né? Ele sendo Deus não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O verso 8 diz que ele se humilhou, foi obediente até a morte. Então, a gente vê que Jesus se esvaziou, se humilhou. Ele foi o maior exemplo da história para nós, o Senhor Jesus. Então renunciou sua glória, se humilhou, abriu mão de direitos, tudo para realizar esse projeto maior de Deus Pai. Falo sempre isso para os meus alunos, na junta, nos nossos treinamentos missionários, a gente sempre dá essa ênfase, né? A palavra de Deus também fala em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, gosto tanto desse texto. O versículo 19, Paulo fala assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Eu tornei-me judeu com judeu, a fim de ganhar os judeus. E ele vai, e depois no 22 ele diz, para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Eu tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então vejam que lindo o apóstolo Paulo falando, eu faço tudo pelo Evangelho. Esse é o princípio da contextualização. Em Atos 15, a gente tem aquele exemplo clássico do Conselho de Jerusalém, quando alguns estavam indo, transtornando a mente de alguns, assim os apóstolos falam. E nessa carta, então, que eles enviam, eles falam para eles, nós vamos poupar vocês, nós vamos permitir, quer dizer, o Espírito Santo, em Atos 15, diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além, não é, das exigências necessárias. Então, é tão bonito nesse texto, nós vemos que, continuando, a gente vê assim que a gente pode, então, construir pontes de amor em nossos encontros com o outro, com o diferente, e que vai trabalhar as diferenças. Eu falo sempre isso, como é importante em cada cultura você descobrir a sua ponte de amor, construir relacionamentos, conquistar confiança. Quer dizer, entender uma cultura ajuda na contextualização. O Charles Kraft fala isso. Como é importante, como que você vai contextualizar se você não compreende aquela cultura? Então, a definição de cultura, eu gosto muito, é um livro que eu recomendo, né, do grupo de Lausanne, foi uma reunião que aconteceu em Willowbank, e ali eles definem, esse livro mostra esse documento dessa comissão de Lausanne que se reuniu, e eles definem então cultura como sendo um conjunto de modos de fazer, interagir, representar o mundo. Cada grupo tem seu jeito de representar o mundo e oferece modelos de conduta cotidiana, não é? Então, cultura, resumidamente, nós poderíamos dizer assim, são padrões seguidos por um determinado grupo. O Brasil tem sua cultura e dentro do Brasil temos várias culturas, né? Então, a gente sempre fala em antropologia missionária a importância dessa ponte bicultural, ou seja, esse conjunto de relacionamentos entre pessoas de duas culturas. Como isso me salvou, gente? Como isso me salvou? Tão inexperiente, jovem, mas esses relacionamentos, essas amizades foram me introduzindo naquela cultura. Então, o trabalho no governo, trabalhar com o governo possibilitou a construção de uma ponte de amor que foi muito rápida para mim, não é? Então, é muito importante isso, buscar esse ponto de contato entre a mensagem e a cultura deles. Eu falo sempre para os meus alunos como é importante conquistar o direito de ser ouvido. Sabe, como é importante conseguir se tornar pertencente, fazer parte, como eu ansiava por isso. Eu faço parte, eu sou um dos, né? Então, quando a gente fala disso, é importante lembrarmos então que a identificar-se requer mais
do que você adotar algumas características do estilo de vida do lugar. O verdadeiro desafio, então, é ter uma autêntica atitude de respeito com aquele povo, com aquelas pessoas. Não é? A importância do modelo encarnacional, eu falo sempre para os meus alunos, como é importante esse modelo de missão encarnacional. Humildade, renúncia, identificação. No dicionário, se você for procurar, encarnar, você vai encontrar que significa incorporar, personificar, ser semelhante. Então, encarnar na cultura, para você se colocar ao alcance. Não é? Jesus disse para nós em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, é lógico que na dependência do Espírito Santo e respeitando aquela cultura, não é? Nós podemos começar onde eles estão. E não onde você gostaria que eles estivessem. Como nós missionários erramos. Eu cometi erros também na cultura. Às vezes nós queremos que eles estejam onde a gente quer, mas não é assim. Vamos começar onde eles estão. Por exemplo, no meu caso, desculpem citar o caso meu de Angola, mas Angola, por exemplo, um país marxista, leninista, que esteve em guerra mais de 30 anos. Foi isso que eu encontrei quando cheguei lá. Eu sempre falo, embarquei em Cumbica e tal, e desço, de repente, lá no meio dos tanques e metralhadoras, etc. Não é? E essa guerra toda afetou essa cultura, afetou essa cosmovisão. E, então, afetou a ética cristã. Eu já vi casos, né? Não vou dizer aonde, mas já vi casos de missionário novo que disse assim, vocês não evangelizaram o país. Teve pessoas que acharam que nós, naqueles anos, não fizemos nada. Não é? Tinha regras, o país estava em guerra, você não podia ir além de X quilômetros. Não é? Então, o missionário tem que ser muito sensível à cosmovisão da cultura, à história, à política, entender a situação daquele país. E a guerra descaracterizou a cultura angolana. Por exemplo, eu no começo, até eu também, então... criticava, por exemplo, o armazenamento de alimentos, mas todo dia, por que não compra já para 3 dias? Por que não compra? Então era a cultura da guerra, não sei como vai ser o amanhã, não é? O horário dos cultos, nossa, mas tem que ser esse culto tão cedo, né? Por que só um culto? Eu era a espiritual, porque no Brasil tinha 2, mas eu esquecia que ali estava em guerra. Então, tantas coisas que nós precisamos conhecer a situação político-militar daquele país. Tudo isso influencia. A mulher sozinha lá, que é toda uma situação muito diferente, e hoje está melhorando, hoje já tem bastante homens, não é? Mas tantos homens morreram na guerra e os homens corriam mais perigo, que isso foi gerando outras descaracterizações na cultura. Então, essa situação político-militar a gente precisa entender, não é? E o novo missionário, por exemplo, eu já vi caso do missionário que chegou e disse que aqui agora nós vamos ensinar a cantar. Imagina ensinar esse povo lindo cantando, aí vocês viram essas músicas lindas, não é? O missionário Jarbas, o pastor Jarbas, tem um livro que chama Tropeços na Ação Missionária, e ele fala, por exemplo, de muitos casos, ele tem vários cases lá, e ele tem um case de um missionário que chegou, estou cansado e tal. Não vou na festa de recepção. Não quis ir na festa de recepção. Mas na cultura era o batismo. Na cultura era a entrada do missionário na cultura. Ali iniciava o pertencimento dele, não é? Eu fui colonialista também. Eu vou contar uma das minhas falhas na cultura. Por exemplo, eu uma vez estava ensaiando com os jovens e chega a notícia de um óbito. Morreu alguém. E eu falei assim, vamos ficar aqui. Nós vamos ensaiar primeiro, depois... Eu cometi um grande erro na cultura, não é? Então, assim, quando vem notícia de um óbito, às vezes você tem que falar, para tudo. Enfim, não vou dar os detalhes aqui. Mas toda cultura a gente precisa entender. E eu também quero falar, nós não podemos deixar de falar isso. A cultura também precisa ser confrontada. Os missiólogos falam isso,
não é? Então, a nossa cultura mesmo brasileira, às vezes a gente vai para outras culturas querendo, com aquela superioridade, mas nós temos tantas falhas, o jeitinho brasileiro, né? Eu dou um jeitinho, dá um jeitinho aí, acena aqui para mim, dá um jeitinho aí, passa por baixo, não é? Então, nenhuma cultura se conforma totalmente ao propósito de Deus. Isso é muito importante sabermos. E para isso a gente já vem ao assunto, eu me lembro assim de etnocentrismo. Como somos, não é? O etnocentrismo é baseado na nossa tendência natural, é natural de julgar o comportamento das outras pessoas, de outras culturas, pelos valores e pressuposições da nossa cultura. Isso não é normal, isso não sei o quê, não é? O etnocentrismo presume que nós fazemos as coisas certas, com a lógica correta. E quantos erros aconteceram no passado, não é? De missionários que levaram cultura, não é? Para a pessoa ser cristã tinha que abraçar a cultura do missionário. Então, por exemplo, a gente vê casos, né, povos que comem com as mãos, pessoas que vão rir, acham que é inferior. Por exemplo, instrumentos africanos, não é? Pessoas que acham assim. Eu já vi num congresso aqui no Brasil, uma pessoa falou assim, não, porque isso aí é do diabo. Demonizaram alguns instrumentos africanos. Enfim, não vou entrar nos detalhes aqui. Não é? Por exemplo, eu já vi gente que foi na África nos visitar e chegava lá e ficava escandalizado da turma dançando na hora do culto ali, ou na saída. Isso não é coisa de crente, não é? Então, por exemplo, eu queria ler com vocês aqui, olha só, eu trouxe alguns exemplos assim que eu peguei no livro da Barbara Burns. Ela dá uns exemplos bem engraçados. Por exemplo, no Zaire, na tribo Gabacas, né? Os presbíteros da igreja não queriam aceitar a exigência do missionário, não é? De que as suas esposas usassem blusas na igreja. Então, esses presbíteros falaram assim, não, nossas mulheres não vão usar blusa. Sabe por quê, gente? Porque quem usava blusa eram as prostitutas, porque tinham dinheiro para pagar isso, não é? Um outro exemplo aqui, por exemplo, na Tailândia, mas isso também muitas culturas árabes, né? Ela citou Tailândia. Eu já visitei culturas árabes, você não pode cruzar as pernas e a sua planta do pé ficar assim. Isso é uma tremenda falta de respeito, insulto. Por exemplo, na China, o povo achava que os missionários estavam louvando a cadeira, porque eles oravam de joelhos virados para a cadeira. Por exemplo, ela cita do Zimbábue, mas eu poderia falar aqui de Angola, algumas etnias angolanas. Você parou para cumprimentar ou pedir informação, você tem que esperar, porque você vai ter que pedir informação, mas você vai ter que perguntar como é que foi a noite, como é que essa pessoa está, como é que está seu filho, comeram o quê, dormiram bem. Na África do Sul, por exemplo, né, ela fala de que pode acontecer de uma mulher querer beijar outra na boca. Na Rússia, um homem beija o outro na boca. Eu me lembrei, por exemplo, em Angola, os militares punham dedinho, andavam de dedinho com dedinho. Né? É uma coisa da cultura. E no Sudão, por exemplo, você não pode oferecer qualquer coisa sem usar as duas mãos. Mesmo em Angola, você tem que receber uma coisa assim. Se você receber uma coisa assim, é falta de respeito, é uma tremenda falta de respeito. Então, esse tema nos remete à história, sabe, gente? Pensar etnocentrismo, tudo isso. Eu me lembro muito um tópico que falamos tanto em missiologia. Eu dou teologia da missão e nós falamos do destino manifesto, não é? Que foi uma crença enraizada nessa superioridade ocidental, e ela tendia a tratar os povos de outras culturas como inferiores, e alcançou a sua expressão máxima na expansão colonial do Ocidente. Aí pode estar o perigo, sabe? Essa ideia de superioridade ocidental pressupõe a diferença colonial, quer dizer, que transforma diferenças em valores. O que aconteceu? O colono chegou na cultura e viu que ali fazia diferente, rotulou como sendo inferior. Né? Diferença passou a ser inferioridade. Então, tempos que nós precisamos
parar para ouvir mais o outro. Eu vejo que tudo isso nos traz lições hoje. Como precisamos parar para ouvir mais o outro, não é? Eu gosto muito de trabalhar a alteridade, trabalho muito isso com os meus alunos, que é essa capacidade de você se colocar no lugar do outro, na relação interpessoal. A antropologia é conhecida como a ciência da alteridade. Deixa eu tomar minha aguinha aqui, que é a garganta. Então, e a alteridade, o que é? É o estudo das diferenças. É o estudo do outro. Ela assume um papel essencial na antropologia. Então, eu queria começar a caminhar para o fim e falar dar alguns destaques aqui para nós. A contextualização pode favorecer uma boa comunicação transcultural. Como? Então, por exemplo, o relatório de Willowbank, que eu já citei, que foi essa reunião de um grupo de missiólogos patrocinados por Lausanne. Esse relatório, então, reforça a necessidade de contextualização, mas veja que interessante. Fala assim, a importância de contextualizar o evangelho com fidelidade. Olha a palavra, fidelidade, a sua forma original, sua apresentação original na Bíblia, mas também relevância na nova situação cultural. Então, nós trabalhamos com dois conceitos, fidelidade e relevância. Não é? Temos que ser fiéis, mas nós temos que ser relevantes. Tem um texto no livro Reino de Deus e a Igreja, o título desse capítulo é A Contextualização do Evangelho. É um livro do René Padilha, e ele fala sobre essas questões hermenêuticas a considerar na interpretação da Bíblia. E aquilo que a gente, estudantes de teologia, sabemos tanto, mas é bom reforçar, não é? Como é importante a atitude do intérprete frente a Deus. Isso é decisivo para a compreensão da palavra de Deus. A tradição eclesiástica do intérprete, mas também a cultura do intérprete e a sua cosmovisão, a sua forma de entender o mundo, não é? Então, identificação, meus queridos, não é o que fazemos em situações formais. Eu falo isso sempre para os missionários. É fácil você lá na outra cultura, eu recebia visitas, ou vejo às vezes nos congressos, a turma com roupa africana, hoje até vim com essa roupa para homenagear a minha querida África. Não é? A pessoa pôr a roupa, eu já fui em lugares que a pessoa está comendo no chão junto, mas ela está fazendo isso numa situação de formalidade, ou é no culto, ou é na reunião com eles, não é? Usar roupa igual, morar em casa parecida, comer com a mão. Mas o que importa na contextualização é como eu gasto o meu tempo informal. Por exemplo, terminou o formal, quer dizer, acabou o culto, acabou aquela reunião, tal, não sei o quê. O que a gente faz? A gente vê assim, às vezes fazemos o grupinho dos brasileiros. Ou a gente vai conversar com os amigos estrangeiros. Não incluímos nacionais nas conversas. Eu já fiquei tão triste em algumas viagens de ver assim, o grupinho dos brasileiros, mas não se misturam só na hora formal, não se misturam, fica aquela coisa nós e eles, não é? Eu falo sempre isso eu coloco tudo isso com muito temor, porque é o que sempre estou colocando para mim também. É ministério ou emprego, não é? Essa coisa de fazer para ou fazer com, não é? Então nós não fazemos coisas para aquela cultura, mas nós fazemos com, não é? Na guerra, por exemplo, um caso que gostaria de falar, vou citar rapidamente. Eu passei lá 17 anos na guerra e teve um período que foi um dos períodos mais difíceis. Em vários momentos a guerra ficou difícil, complicada, mas teve um momento que os guerrilheiros tomaram a minha cidade. Ela foi ocupada, foi sitiada e ela ficou 2 anos na mão dos guerrilheiros, né? E foi interessante que quando a ONU veio retirar os estrangeiros, a minha primeira reação, medrosa, também vou correr, hein? Mas imediatamente envergonhada, eu pensei, Senhor, o que eu faço? Então, eu consultei minhas amigas
E consultei uma amiga freira, inclusive. Ela falou, por que eu vou sair? A freira, e eu, fiquei morrendo de vergonha, né? Mas eu fui consultar o Senhor, fui consultar a palavra de Deus, e Deus me deu claras evidências que era para eu ficar, porque ele ia me usar ali. E eu pedi até opinião para um dos pastores, e ele falou assim, irmã, amigos são para essas horas. Então, eu fiquei com eles, fiquei lá. E eu me lembro que todo mundo sempre falava assim, não, a irmã é das nossas. E eu sinto, e foi ali o meu batismo, o meu pertencimento, foi a partir dali. Não é? Então, Deus sempre vai preparar uma situação que passa a ser aquele marco para nós. Então é importante criar esse senso de reciprocidade nos relacionamentos. Não é? No curso Perspectivas, eu dou aula no curso Perspectivas, a gente fala muito de humildade missionárias. E eles colocam alguns tópicos assim, por exemplo, no livro do Kevin, eles falam, né, reconhecer como é importante na humildade missionária, reconhecer a dificuldade. Não é só conquistar o direito de ser ouvido, mas o dever de ouvir o outro. Buscar entender a cultura, começar onde eles estão, valorizar cristãos locais, fazer discipulado, fazer discípulos, confiar no Espírito Santo. Não é? Por exemplo, essa semana, queria mostrar para vocês, essa semana saiu um artigo no Marturel. E eu achei muito interessante. O Marturel publicou um artigo e a pessoa que assina o artigo sob o pseudônimo de Miriam Sinclair. E ela fala assim, olha, o título do artigo é sobre humildade cultural, não é? Como lidar com o diferente em contextos transculturais. Eu queria só mostrar para vocês assim, quero te desafiar para você ver aí se você é uma pessoa que ama as culturas, se você é alguém que tem facilidade transcultural, que você se adaptaria à contextualização. Vou ler só algumas para você ver. Olha aqui, aí depois você faz seu teste ou você procura na internet esse artigo deles, lá tem a tabela, e ela faz o testezinho aqui, a avaliação. Por exemplo, tenha o cuidado de não fazer julgamentos antes de realmente entender determinadas situações. Eu me coloco intencionalmente em situações em que posso aprender sobre pessoas de outras culturas. Outro, tento intencionalmente descobrir sobre opiniões e perspectivas dos outros. Outro, gosto de diferentes experiências culturais, como, por exemplo, comida, arte, música. Outra aqui, por exemplo, tem muitos, mas só vou ver esses aqui. Um ambiente intercultural. Peço àqueles que sabem mais do que eu que me deem um feedback. Olha que importante, hein, gente? Sobre como estou me saindo. Né? Então, muito interessante, quem puder, leia esse artigo, né? Praticando a humildade cultural. E ela dá essa tabelinha para você se avaliar. Mas continuando então, gente, acima de tudo, é o amor que vai te referendar. É o amor que nos referenda, que referenda o nosso trabalho e vai abrindo portas para nós, não é? Não basta aprender língua ou esforço para contextualizar. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, por exemplo, ele diz assim, decidimos dar para vocês não só o evangelho, mas a própria vida. Esse texto me impacta, porque Paulo fala assim, eu quero dar minha própria vida por vocês. Paulo faz ali, dá uma prova de amor para eles. Decisão de estar junto com eles, não é? Paulo fala, eu posso dar até minha vida por vocês. Então, na guerra, gente, como a igreja cresceu. Sofremos muito, mas a igreja cresceu muito. A igreja na guerra foi aquela comunidade batista que se contextualizou no meio de combates e mortes, milhares de pessoas morrendo. Ela foi uma comunidade solidária. Foi inclusive meu trabalho de mestrado na Unesp. Uma comunidade que cuidou dos feridos, distribuía comida, foi uma comunidade promotora de reconciliação, parceira na reconstrução nacional. Sabem que eu lembrei, quando eu estava pensando nessa palestra, eu lembrei de uma loucura que nós fizemos. Por exemplo, o diretor do seminário
hoje falecido pastor Mateus Chaves, nós fizemos uma loucura. Ele pegou e falou assim, vamos fazer uma passeata da paz. Quando a complicação não assinava um acordo, a gente ficou meio assim, mas o pastor falou, vamos, nós fomos todos. Fizemos cartazes, saímos pelas ruas, várias igrejas, e chamou a Marcha pela Paz, né? E as igrejas marcharam pela paz. Até saímos na televisão, eu pensei, ai meu Deus, espero que não dê problemas para nós. Mas não tivemos, porque era uma marcha pela paz, o papel da igreja ali naquela situação também. Sabem, tem um TED que eu recomendo você assistir, um TED na internet, da Chimamanda Ngozi, onde ela fala do perigo da história única. Ela é nigeriana, africana, né? E ela relata, então, a sua ida para os Estados Unidos estudar. E antes da colega encontrar com ela, antes da colega conhecer, já estava com muita pena dela. E a colega, antes de conhecê-la, já estava, ai, coitadinha, não é? E ela coloca esse sentimento como arrogância bem intencionada. Ou seja, não há possibilidade de sermos iguais. Não é? Então, ela fala do perigo de concepções distorcidas, interpretações a partir dos nossos conceitos em nossa cultura. Não é? Então, gente, o Nelson Mandela, eu tenho uma camiseta dele que fala, a história depende de quem escreve. Não é? Ela diz assim, a Chimamanda, mostre um povo como uma só coisa, e é isso que ele vai se tornar. Não é? Então, quem escreve a história tem o poder. Não é? Então, como se cria essas histórias únicas? Você tem história única? Nós temos histórias únicas. Por exemplo, nas igrejas, quando eu vou dar palestra, eu pergunto, o que é África para vocês? Muitos, o leão, não sei o que, né? Quando a gente pergunta, o que é comunidade para você? É bandido, miséria. Nós temos histórias únicas. Não é? William Ury é um antropólogo da Universidade de Harvard e ele tem uns textos muito bons, eu gosto muito. E ele fala assim, em 30 anos trabalhando com negociação, ele viaja muito pelo mundo trabalhando pela ONU com negociação em conflitos. E ele trabalhou já no conflito da Indonésia, na África do Sul, Oriente Médio e outros. E ele fala assim, eu percebi que nós precisamos desenvolver a habilidade de nos colocar no lugar do outro, entender a sua visão de mundo. Um dos pontos desse documento dele, de negociação, ele fala assim, às vezes uso até com casais, sabe? Porque são princípios de boa convivência. É necessário aprender a ouvir. Aliás, a contextualização, às vezes, certos ensinos têm que começar na nossa casa, né? É necessário aprender a ouvir. Há quem pense que negociação é falar, né? Então, na verdade, os melhores negociadores, seja no mundo corporativo, seja na diplomacia, são aqueles que sabem escutar. Não é? Ele fala assim que nós somos muito focados em nós mesmos e não nos interesses da coletividade. Qual é o projeto para a coletividade? O que é melhor para a coletividade? Não é? Ele diz assim, é a primeira vez na evolução humana em que todos os povos e tribos e os mais de 6.000 grupos linguísticos do planeta estão em contato intenso uns com os outros. Essa é a nossa primeira grande reunião de família, ele fala. Então, há o grande desafio, gente, das incompatibilidades e ajustes, claro. É preciso fazer com que as pessoas se ouçam e se entendam. Não é? Não sei se você já viu esse documento, a Convenção da ONU sobre proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. É um documento elaborado pela Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E o documento tem vários objetivos, eu gosto muito desse documento. E um deles, tem um dos pontos, um dos objetivos, ele fala assim, dessa convenção, encorajar o diálogo entre culturas, a fim de assegurar intercâmbios culturais mais amplos e equilibrados no mundo em favor do respeito intercultural
e de uma cultura de paz. Um outro objetivo que esse documento fala, ele fala assim, fomentar a interculturalidade de forma a desenvolver a interação cultural, no espírito de construir pontes entre os povos. Então, gente, sem contextualização do Evangelho, né, nós podemos afirmar aqui, sem contextualização do Evangelho, não há comunicação real da palavra de Deus. Não é? E tudo isso somente pela ação do Espírito Santo. O Hans Burke, ele comenta num dos livros que ele fala assim, um dos papéis fundamentais do Evangelho é libertar o ser humano do cordão umbilical da sua cultura. A nossa cosmovisão, crenças, valores, costumes devem ser submetidos ao juízo da palavra de Deus. Então não podemos ficar reféns das tradições culturais, enclausurados em crenças que são tradições somente. E nisso eu deixo alerta para nós, quando falamos desse tema de contextualização, muito cuidado com os sincretismos, não é? Então a tarefa da igreja, meus irmãos, não é extensão de um cristianismo cultura por todo o mundo, mas encarnação do evangelho em cada cultura. Eu sempre falo assim, é uma coisa que eu trabalho no meu livro, motivações equivocadas podem promover uma antimissão. Você quer ir, você quer fazer, mas você tem motivações erradas. Você está com motivos equivocados. E você pode, então, às vezes, mais causar uma antimissão. Por quê? A ideia fixa por resultados, por exemplo, ter ideia fixa por resultados quantitativos, nós podemos encobrir o outro, reforçando a negação da sua identidade. Então, meus queridos, precisamos rever a nossa concepção do outro. Então, muito cuidado com as nossas metodologias colonialistas, porque nós podemos invisibilizar o outro. O John Stott fala assim que toda missão autêntica é missão encarnacional, ou seja, implica necessariamente entrar no mundo das pessoas. Que lindo, não é? Então, estar em missão é trabalhar com os outros e não para os outros. Jesus, lá em Lucas 10, 25 a 28, Lucas 6, 31 e 32, Jesus diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Ama o outro como você mesmo. Então, se colocar no lugar do outro. Sabe por quê? Porque o outro é você. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque o outro é você. Então, nesses tempos difíceis, pedem respostas contextualizadas, não é? A igreja, isso aqui é uma frase de um pastor, eu queria citar, com licença, não é? Que a igreja, ele disse assim, um pastor chamava-se pastor Adelino, ele falou que a igreja tinha grande responsabilidade agora naquele período de paz, porque durante a guerra as pessoas confiaram na igreja, não é? E agora, na reconstrução, a igreja precisaria desempenhar o seu papel para que o país fosse reconstruído, não é? E ele diz assim, quando eu falo em reconstrução, eu quero dizer a vida das pessoas, e não só reconstruir os prédios, as pontes, mas a vida das pessoas, porque foram as pessoas que foram mais magoadas, e são elas que devem ser curadas, né? Pastor Adelino Chilundulo. E tem um provérbio chinês que eu termino com ele para vocês, não é bem um provérbio, ele é um poema chinês, que diz assim, eu acho que eu não vou lembrar ele inteiro, mas eu vou dizer para você aqui, rapidinho. Ele diz assim, esse poema, olha que lindo. Ele fala assim, olha, vá às pessoas, viva entre elas, aprenda com elas, ame-as. Comece com o que elas sabem, construa
no que elas têm, mas dos melhores líderes, quando a sua tarefa é cumprida e o seu trabalho é feito. O povo todo vai dizer: fomos nós que fizemos. Que lindo, não é? Que Deus nos abençoe.